He was at ease Ele with se sentia à vontade com intelectuais sofisticados e também com humildes fabricantes de tendas. Era persuasivo com dignitários romanos e com camponeses da Frígia. Seus escritos motivavam tanto gregos liberais como judeus conservadores. É assim que a Sentinela de 1º de dezembro de 2005 descreve a pessoa que escreveu o texto de hoje. O apóstolo Paulo, com certeza, era um especialista em se tornar todas as coisas para pessoas de todo tipo. Por favor, abra a Bíblia em Atos 20. Nós vamos ler o versículo 21. Com essas palavras, Paulo descreve o seu trabalho como apóstolo. Atos 20, 21 mostra como o território de Paulo era grande e qual era o objetivo da sua pregação. Ele disse: Mas eu dei testemunho de forma cabal, tanto a judeus como a gregos, de que deviam se arrepender e se voltar para Deus e ter fé no nosso Senhor Jesus. Assim como o apóstolo Paulo, nós também temos que pregar para pessoas de todo tipo. Mas será que é difícil demais imitarmos o exemplo de Paulo? Pense um pouco. Paulo tinha a vantagem de ter recebido uma boa educação e o privilégio de ser cidadão romano. Ele tinha uma posição de destaque como fariseu. Nenhum de nós tem essas qualificações. Mas será que foram essas coisas que qualificaram Paulo para pregar as boas novas? É verdade que ser um bom advogado o ajudou a defender e estabelecer legalmente as boas novas. Mas, por outro lado, a educação que Paulo recebeu criou problemas que ele teve que superar. Só depois disso, ele pôde pregar para pessoas de todo tipo. Paulo era judeu e fariseu, e a palavra fariseu significa separado. Talvez porque os fariseus procuravam se manter bem separados de quem não era judeu. Mas Jeová escolheu Paulo como apóstolo. E para quem ele ia pregar? Para os que não eram judeus. Sem dúvida, Paulo precisava fazer uma avaliação sincera dele mesmo, para se livrar dos seus preconceitos e continuar a pregar. Paulo precisava fazer grandes mudanças. E isso me lembra de um irmão na Carolina do Norte uns anos atrás. Ele foi pastor de uma grande igreja metodista por mais de 25 anos. Daí ele conheceu a verdade. Ele já tinha feito centenas, se não milhares de sermões. Com toda essa experiência, podemos imaginar que falar em público era fácil para ele. Mas mesmo assim, ele disse que uma das coisas mais difíceis que teve que fazer foi ler a Bíblia por 5 minutos na frente da congregação inteira. Com certeza, o exemplo do apóstolo Paulo ajudou muito esse irmão humilde. Nós devemos pregar as boas novas do reino para todo tipo de pessoas. Mas lembre-se de uma coisa: a pregação não é como uma roupa de tamanho único, que serve para todo mundo. Assim como Paulo, se queremos ser bem-sucedidos ao pregar as boas novas, precisamos nos adaptar. Então vamos considerar 3 qualidades que ajudaram Paulo a se sair bem na pregação. Ele era observador, adaptável e criativo. Veja como Paulo era observador. Ele conhecia a formação e as crenças das pessoas a quem pregava. Veja o que aconteceu quando Paulo recebeu uma ordem para comparecer diante do rei Agripa II. Vamos abrir a Bíblia em Atos 26 e ler os versículos 2 e 3. Você vai perceber nesses versículos que a primeira coisa que Paulo fez foi elogiar o rei Agripa, por conhecer bem o povo que ele governava. Atos 26, 2 e 3 diz: No que se refere a todas as coisas de que sou acusado pelos judeus, rei Agripa, eu me considero feliz por ser diante de Vossa Majestade que hoje devo fazer minha defesa, especialmente porque é conhecedor de todos os costumes e das controvérsias que há entre os judeus. Portanto, peço-lhe que me ouça com paciência. Paulo não estava tentando agradar o rei.
Ele estava simplesmente usando as coisas que sabia sobre o rei Agripa como base para começar a pregar as boas novas para ele. Paulo era adaptável. Veja o que aconteceu quando ele e Barnabé chegaram na cidade de Listra para pregar. Esse relato está em Atos capítulo 14. As pessoas de Listra eram completamente diferentes do povo que o rei Agripa governava e das 100 pessoas importantes que talvez estivessem com ele. As pessoas que estavam ali em Listra ouvindo Paulo pregar não eram tão instruídas e eram muito supersticiosas. Quando Paulo e Barnabé curaram um homem que era manco de nascença, a multidão gritou: "Os deuses tomaram forma humana e desceram a nós." O povo até queria oferecer sacrifícios para Paulo e Barnabé. É claro que aquela não era a hora certa de Paulo raciocinar com eles sobre superstições. Em vez disso, Paulo disse que ele e Barnabé eram imperfeitos assim como eles. Daí, Paulo desviou o foco de humanos insignificantes e chamou a atenção deles para a grandiosa criação e para o Deus vivente, aquele que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. E isso foi suficiente para o povo desistir de oferecer sacrifícios. Uma terceira qualidade de Paulo era a criatividade. Se naquela época ele tivesse o livro Beneficie-se, poderíamos dizer que ele se saiu bem no ponto 46, ilustrações baseadas em situações conhecidas. Paulo usou ilustrações fáceis de entender para esclarecer algumas verdades espirituais profundas. Por exemplo, os romanos sabiam bem o que era a escravidão. Na verdade, muitos que receberam a carta de Paulo aos romanos talvez tenham sido escravos. Então, Paulo usou a escravidão para ilustrar a grande mudança que tinha acontecido quando essas pessoas se tornaram cristãs. Romanos 6,18 diz: "Sim, uma vez que foram libertados do pecado, vocês se tornaram escravos da justiça." Nossos irmãos no mundo todo mostram que são observadores, adaptáveis e criativos ao pregar as boas novas a todo tipo de pessoas. Por exemplo, muitas pessoas de países asiáticos estão preocupadas com coisas do dia a dia delas, como saúde, criação de filhos e educação. Então, nossos irmãos nesses países usam esses assuntos para iniciar uma conversa e têm bons resultados. Talvez não dê muito certo falar sobre essas coisas em alguns lugares dos Estados Unidos, onde as pessoas estão mais preocupadas com a corrupção, o trânsito e o crime. Podemos usar vários assuntos para iniciar conversas, mas para sermos bons instrutores da Bíblia, é importante que nossas conversas sejam positivas. Também temos que deixar bem claro os benefícios de colocar em prática os princípios da Bíblia. Com a ajuda do Espírito Santo, Paulo conseguiu vencer desafios pessoais e preconceitos, e isso o ajudou a se tornar um excelente ministro das boas novas. Talvez não encontremos em nosso território o mesmo tipo de pessoas que Paulo encontrou. Mas com a ajuda de Jeová, se formos observadores, adaptáveis e criativos, podemos imitar o exemplo de Paulo e nos sair bem na pregação. Por que nos esforçamos em fazer isso? Porque queremos nos tornar todas as coisas para pessoas de todo tipo, para de todos os modos possíveis salvar alguns.